viver sustentável. A dependência dos derivados do petróleo tem provocado uma série de problemas ambientais, como a poluição do ar, do solo e da terra, doenças cardíacas e respiratórias, conflitos armados, aquecimento global, entre outros. O programa de hoje vai falar sobre a produção de biocombustíveis. A dependência mundial do petróleo tem produzido consequências dramáticas nas últimas décadas. Poluição do ar, doenças cardíacas e respiratórias, conflitos armados, mudanças climáticas. O número de veículos motorizados cresce em todo o mundo. Consome-se mais combustível a cada dia. E as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. Especialistas acreditam que a era do petróleo barato chegará ao fim nos próximos anos. Por conta disso, os biocombustíveis começam a ser vistos como uma solução a esses problemas, uma inquestionável fonte que provoca menor impacto ao ser humano e à natureza. Além disso, a cana-de-açúcar absorve o gás carbônico com uma eficiência 10 vezes superior que a das florestas, o que lhe confere grande importância no combate ao efeito estufa. Além das vantagens ambientais, ainda existe a questão econômica, que diferencia o álcool da gasolina. Ao comparar os preços destes dois combustíveis, podemos perceber a grande diferença no bolso. O biocombustível tem o lado social, com a geração de empregos e renda. A agroindústria canavieira é uma grande geradora de postos de trabalho. São cerca de 1 milhão de empregos diretos e 3 milhões de empregos indiretos. Os postos de trabalho se distribuem de forma ampla em boa parte do território brasileiro e cobrem uma gama diferenciada de competências e formações, ou seja, o álcool gera empregos para todos os perfis profissionais. O biocombustível é um instrumento eficaz e vantajoso na transição do petróleo para um modelo energético mais limpo, diversificado e sustentável. Agora, o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame nos fala sobre as vantagens dos biocombustíveis. São inúmeras as vantagens dos biocombustíveis. Duas das mais importantes se referem à saúde pública e à questão ambiental. No que se refere à saúde pública, foram os biocombustíveis, foi a mistura do álcool à gasolina que permitiu substituir completamente o chumbo tetraetila, altamente tóxico, que era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. No que se refere à questão ambiental, os biocombustíveis emitem muito menos gás carbônico do que os combustíveis fósseis. Por esta razão, estão na esteira correta do Protocolo de Kyoto para enfrentar o aquecimento global. Você sabia que numa viagem, se você dirigir a 80 km por hora, vai economizar cerca de 25% de combustível em relação a quem dirige a 120 km por hora? Além disso, sua viagem vai ser mais segura. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar numa cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são
os municípios mais sustentáveis. Tami, para uma cidade ser sustentável são necessários muitos investimentos. Isso não pode ocasionar uma falta de recursos em outras áreas como saúde e educação? Ao contrário, os investimentos para melhorar as condições ambientais em uma cidade e torná-la mais sustentável contribuem para melhorar as condições de vida da população. Tratamento de esgoto, tratamento de água, portanto saneamento básico, coleta correta do lixo, controle da poluição ambiental, tudo isso ajuda a prevenir doenças e pode ser considerado um investimento em saúde preventiva. Além disso, melhorando as condições de saúde dos jovens, das crianças, melhora o desenvolvimento escolar, a eficiência dessas crianças nas escolas. Portanto, por tudo isso, nós podemos dizer que os investimentos para melhorar as condições ambientais não competem. Ao contrário, são complementares aos investimentos em saúde e educação. Não perca no próximo bloco a sequência de matérias sobre os biocombustíveis. Olho vivo, consumidor! Ao comprar um produto feito de papel, verifique se ele possui o selo da FSC. Isso significa que o material foi feito com árvores de florestas sustentáveis. Você sabia que a reciclagem de 1 tonelada de papel poupa cerca de 20 árvores? Apesar de hoje os papéis serem feitos a partir de árvores de florestas sustentáveis, é importante pensar bem antes de jogar o papel em qualquer lixo. Uma grande preocupação com a produção de biocombustíveis é se ela não afetará a produção de alimentos. Quem responde sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tami. Com o aumento da produção de álcool, vai se plantar mais cana. A gente corre o risco de ficar sem alimentos? Nenhum risco. A área hoje utilizada para a produção de cana destinada à produção de etanol corresponde a 0,5% da área total agrícola utilizada no país. Apenas 0,5%. Além disso, o Brasil tem uma imensidão de áreas de pastagens degradadas que poderão ser substituídas, não só por cana-de-açúcar, mas pela produção de grãos. No Brasil, a cada ano, cresce a produção de alimentos, cresce a produção de grãos. Portanto, não há o menor risco de que, aumentando a produção de biocombustíveis, fique comprometida a produção de alimentos. Professor, eu ouvi dizer que estão destruindo a floresta amazônica para a plantação de cana para a produção de álcool. É verdade? Isso é praticamente impossível, por duas razões. A primeira, por razões climáticas. A Amazônia fica na região tropical, onde chove muito, e essa chuva impede a concentração do teor de sacarose necessário para produzir uma cana de qualidade, que produza muito açúcar e muito álcool. A segunda razão é a distância. Não há lógica em se produzir álcool lá na Amazônia e depois ter que transportar este álcool por caminhão por 2 a 3 dias até os grandes centros consumidores. Fazer um passeio deste álcool, gastando petróleo para transportá-lo, é, acima de tudo, um grande contrassenso. Vamos ver agora uma matéria sobre a história da produção de álcool no Brasil. O álcool é um produto nobre fabricado desde a antiguidade. Inicialmente, foi usado no preparo de medicamentos e bebidas, depois em lamparinas. Com o surgimento do automóvel, a alternativa do álcool como combustível veio naturalmente. Desde então, muitas pesquisas e inovações tecnológicas foram feitas, principalmente no Brasil. Mas para falar sobre a produção do álcool, temos que começar passeando pelos canaviais, pois a cana-de-açúcar é a nossa matéria-prima para esse combustível.
A indústria alcooleira surgiu no Brasil como consequência natural da produção do açúcar, pois o álcool podia ser fabricado a partir da destilação do mel que sobrava. As primeiras experiências com álcool combustível no Brasil começaram na década de 20. Em 1925, o primeiro carro movido a álcool completou uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Após a Depressão de 29, a agroindústria canavieira brasileira entrou em séria crise. Então, fabricar álcool com os excessos das super-safras se tornou uma alternativa interessante e um componente regulador do setor. Getúlio Vargas foi um grande entusiasta do uso do álcool combustível. Durante seu governo, surgiram políticas governamentais de incentivo ao uso de etanol na gasolina. No entanto, após 1945, a falta de incentivo estatal e as pressões dos interesses econômicos vinculados à exploração do petróleo fizeram desacelerar o crescimento do setor alcooleiro. Em 1973. O boicote árabe ao fornecimento do petróleo leva muitos países, entre eles o Brasil, a pagar cada vez mais caro pelo consumo do combustível fóssil, gerando grande déficit na balança comercial. Mas é nessa hora, diante da crise energética mundial, que o Brasil consegue inovar, aproveitando a grande oferta da cana-de-açúcar do mercado interno para criar o Proálcool, Programa Nacional do Álcool. Aí começa a fabricação do álcool combustível em larga escala para a produção de energia limpa e renovável. Numa primeira fase, apenas se adicionou álcool à gasolina. Mas logo depois, a partir de 79, uma parcela crescente dos veículos passou a rodar exclusivamente com álcool hidratado, atingindo no seu auge cerca de 5 milhões de veículos. O professor e deputado Mendes Tame continua apresentando as vantagens dos biocombustíveis. Os biocombustíveis trazem outras vantagens na área econômica e na área social. Na área macroeconômica, cada barril de biocombustível que eu produzo aqui no Brasil é um barril de petróleo a menos que eu preciso importar. Ou, se não precisar importar, um barril de petróleo a mais que sobra para exportar. Quanto à questão social, sem dúvida nenhuma, aí reside uma das mais importantes vantagens dos biocombustíveis. A produção de etanol, a produção de biodiesel aqui no país gera empregos para brasileiros e não empregos lá nos países produtores de petróleo. Não perca no próximo bloco como é feita atualmente a produção do etanol no Brasil. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene, B, diesel, C, gasolina, D, álcool ou E, gás veicular? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. Vamos ver agora como é produzido o etanol de cana no Brasil. 2 tipos de álcoois são produzidos no Brasil para uso como combustível: o anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, usado como combustível puro. Nosso país tem uma rede de mais de 28 mil postos com bombas de álcool hidratado para atender à demanda de todos os veículos a álcool. E a gasolina que abastece os outros carros brasileiros também contém entre 20% a 25% de álcool.
A transformação da cana em açúcar e em álcool é feita pelas usinas. É um trabalho conjunto entre as áreas agrícola e industrial que começa com a escolha das variedades de cana plantadas em busca de maiores teores de sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. A cana é pesada assim que chega na usina. Essa pesagem permite o controle agrícola, o pagamento do transporte e também a medida de sacarose, com a qual se define o pagamento. Depois da pesagem, são retiradas as impurezas como terra e areia. E a cana-de-açúcar colhida manualmente segue para os picadores e desfibradores que preparam os caules para a moagem, aumentando o rendimento do caldo. No caso da cana colhida mecanicamente, o produto já vem picado. De um lado sai o caldo, de outro o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera entre 240 a 280 quilos de bagaço. E esse bagaço também é muito bem aproveitado. Ele segue para as caldeiras e produz o vapor que aciona as turbinas, gerando autossuficiência em energia elétrica. O excedente é vendido e já ilumina várias cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é então purificado por meio de vários processos e técnicas de filtragem para formar o mosto. O mosto fica em fermentação nas dornas durante um tempo que varia de 4 a 12 horas. É nessa fase que os açúcares são transformados em álcool. Ao terminar a fermentação, a mistura recebe o nome de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado pela destilação. A operação é realizada em colunas, onde são feitas a destilação propriamente dita e a retificação, que dão origem ao álcool hidratado. Este álcool hidratado pode ser comercializado assim, ou ainda passar por um processo de desidratação, que gera o álcool anidro. Uma vez prontos, os álcoois produzidos são enviados para armazenagem em tanques de grande volume, onde aguardam sua comercialização. O professor Mendes Tami continua falando sobre as vantagens dos biocombustíveis. Os biocombustíveis trazem uma outra vantagem: a possibilidade de cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço ou dos resíduos utilizados na produção de biodiesel. Se todas as unidades produtoras de açúcar e de álcool utilizassem o bagaço para produzir energia elétrica, nós estaríamos gerando o equivalente à energia de uma Itaipu. E com isso, afastando definitivamente o risco de ocorrer novamente um apagão de energia elétrica como ocorreu em 2001. Não há dúvida de que os biocombustíveis constituem uma alternativa concreta, com tecnologia já dominada para enfrentar o aquecimento global. Países que dispõem de terras, água, sol, mão de obra disponível, tecnologia adequada, poderão se transformar em plataformas exportadoras de biocombustíveis. No entanto, é preciso atender a um grande desafio: o desafio de produzir de uma forma sustentável. E o que é produzir de uma forma sustentável? É produzir obedecendo a 3 desafios. O desafio social, produzir respeitando direitos trabalhistas e sociais. O desafio econômico, produzir biocombustíveis sem impactar o preço dos alimentos. Em terceiro lugar,
produzir de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, ou seja, sem causar malefícios aos cursos d'água ou destruindo florestas. Deputado, como funcionam os leilões de energia no Brasil e por que as termoelétricas têm ganhado espaço nesses leilões? Nesses leilões, ganha quem apresenta menor preço. Por isso, termoelétricas movidas a gás, diesel, o carvão, estão vencendo todos os leilões. Nossa matriz elétrica vai se tornar mais suja e o barato pode ficar caro, porque estas usinas emitem CO2, gás carbônico, que aumenta o efeito estufa e contribui para o aquecimento global com nefastas consequências. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para a implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. Com dados fornecidos pelo Sempre, compromisso empresarial pela reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais usados na reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 430. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa!